A maior parte dos aprendizados que eu tive foram através dos erros que eu cometi. E uma das coisas que eu fiz também desde muito cedo, eu fui morar nos Estados Unidos. E lá Quantos anos você tinha? Cara, eu fui pra lá em 2002, logo depois que eu venci o Mister Universo. Eu fui pra lá. Eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, tinha um cara me esperando com um contrato na mão. Foi super cedo, né? Aí tinha um cara me esperando com um contrato na mão, ele pegou e falou assim, olha, eu tenho uma boa notícia, eu tenho um contrato de patrocínio pra ti de uma empresa americana que tá chegando no Brasil. Aí eu falei, pô, que legal. Aí os caras queriam me levar pro Mister Olímpia, imagina, 2002 isso. Caraca. Aí eu peguei o avião e fui pra Las Vegas, olha só. Aí cheguei lá, os caras falaram assim, olha, a gente tem uma outra notícia para te dar. Os produtos não conseguimos registros dos produtos para vender no Brasil, então a gente vai ter que cancelar aqui a nossa operação no Brasil, e então não justifica a gente ter atletas no Brasil, porque a gente não tem produto para vender lá. Mas eu insisti muito para que eles te trouxessem para o Mister Olímpia, um dos sócios falou, porque eu acho muito interessante para ti estar aqui vivendo isso, eu acho que tu é um cara que tem potencial incrível, tu é muito novo. E aí eu falei, cara, que significa então se eu voltar para o Brasil, eu vou ter que voltar para minha vida lá. Eu fazia engenharia de aquicultura na UFSC, eu tava lá trabalhando no laboratório de análise microbiológica de alimentos, enfim. E aí eu falei, cara, eu vou ter que voltar para minha vida e talvez vai ser muito difícil eu conseguir retomar esse sonho de me tornar fisiculturista. Aproveitei que eu estava nos Estados Unidos, liguei para um amigo que lutava no UFC, ele morava com o pessoal da American Top Team na Flórida. Liguei para ele, o Thiago, e falei, Thiago, eu tô aqui nessa situação, eu tô em Vegas, no Mister Olímpia, no stand de um patrocinador, só que só até amanhã. A partir de amanhã eu não tenho mais patrocínio, eu não tenho para onde ir. Aí ele falou, vem para Miami. Cheguei em Miami, peguei o... Ele tava me esperando de carro, a gente foi de carro até Fort Lauderdale, que é um pouquinho ao norte de Miami, e ele me arrumou um apartamento lá que moravam 12 pessoas. Então eu fui morar num apartamento que tinham 12 pessoas lá. Caraca. Eu morava num quarto com um cara que eu também não conhecia. E, cara, esse foi, eu costumo dizer, eu não servi o exército, mas esse foi o meu exército, cara. Foi duro? Foi duro essa fase? Fiquei lá 6 meses. E aí, cara... Mas não eram atletas? Não era atletas. E aí eu tava treinando sozinho, fazendo as coisas e ficava me questionando, cara, o que eu tô fazendo aqui? Porque aqui não tá me levando aonde eu gostaria de estar, sabe? Eu não via que eu tava indo numa academia treinar, uma academia de rede, tampouco tinha dinheiro para pagar, fazer as coisas. Só que aí eu vi, cara, que lá nos Estados Unidos é onde as coisas estão acontecendo. E um certo dia, esse sócio que havia me levado para Las Vegas, ele morava em Miami e falou assim, cara, vem a Miami, tá rolando um Nationals aqui, o Campeonato Nacional Americano. Vem para cá, fica no meio, interage com as pessoas, anda pelo evento. E foi numa dessas, cara, que eu acabei conhecendo muitas pessoas. Eu conheci um venezuelano chamado Alex Ramírez, que era um cara que morava nos Estados Unidos há muito tempo com a esposa, que competia o Mister Olímpia, chamado Fanny Barrios. E numa conversa entre eu, esse sócio Rodrigo, que se tornou meu amigo, ele já não era mais meu patrocinador, e com o Alex, o Rodrigo explicou para ele, olha, ele é um atleta que veio do Brasil, levei ele para Vegas, a gente acabou tendo que encerrar o contrato de patrocínio dele, ele está se mantendo aqui nos Estados Unidos do jeito que dá e tal. E aí ele olhou para mim e falou assim, qual é o teu objetivo de competir? Eu falei, tem uma competição aqui que eu tô planejando ir, South Florida. Aí ele disse, eu conheço o dono, vamos fazer o seguinte então, pega tuas coisas e vai para minha casa. Mora na minha casa, faltavam algo em torno de 2 meses para a competição. Fica na minha casa esses 2 meses. Aí eu expliquei para ele, falei, olha, eu paguei um quarto lá, eu não tenho dinheiro. Aí o Rodrigo, que era o meu ex-patrocinador, falou, eu pago a comida dele e faço personal com a tua esposa. A gente fez uma jogada ali. Que legal. Foi muito legal, cara. E aí o Rodrigo fazia personal com a esposa dele, comprava as marmitas também deles para ajudar, e em troca disso eles me adotaram. E aí eu comecei a morar com eles, cara. E foi onde eu comecei a aprender e onde eu aprendi com a Fanny tudo que eu sei sobre alimentação. Tudo, ela fazia... Ela já era bem experiente. Ela era bem experiente, ela competia no Mister Olímpia, né? Na bodybuilding na época. É gigante a mulher. E aí, cara, comecei a morar com eles e foi ali que eu comecei a aprender, entender, e era muito difícil, cara, porque eu tava morando com um casal que até então a gente não falava a mesma língua, eles falavam inglês e espanhol, então assim, eu tive que aprender espanhol, tive que me virar no inglês e tive que conviver com eles. Então, cara, eu aprendi, eu acho que muito da minha
do meu respeito, da minha discrição, assim, do meu cuidado, acho que veio dessa época aí, cara. Eu era muito preocupado em organizar, em limpar, eu não estava na minha casa, né? Então, assim, eu acho que eu sempre tive esse lance de entrar nos lugares e bater a porta e fechar a porta virando a maçaneta. Com respeito, né? Então, assim, cara, eu aprendi muito lá, sabe? E tive várias outras aventuras, foi bem na época do furacão Vilma, cara. Então, assim... O Vilma foi antes do Katrina ainda, né? A gente ficou, foi o primeiro de todos, assim, e foi, acho que nível 5. A gente ficou um mês, cara, sem luz e sem água. A gente fazia aqueles barbecue na rua para as comidas não estragarem. Tipo, foi um negócio de guerra, assim, cara. Correia, você tá me falando sobre pessoas que colocaram degraus para você subir, mentores, o que é muito importante na vida de um atleta e que eu vejo você intensamente fazendo isso hoje. Que você tá num patamar que essas pessoas não tiveram rodagem, tão longe da bagagem que você tem e uma palavra que você coloca na boca ali no ouvido de uma pessoa pode mudar a vida dela. Quem foram os seus mentores ao longo da sua jornada? Cara, eu tive muitas pessoas que me ajudaram ao longo da vida, assim. Não propriamente atletas, mas eu tive anjos da guarda, assim, como no caso o Rodrigo, o Alex. O Alex mesmo, cara, foi sensacional, assim. Foi um cara que depois a Fanny veio a falecer, ela teve uma parada cardíaca. Caraca. E ficou morando eu e o Alex, cara, 2 homens. Aí ele casou de novo e eu ali naquela Você viveu situação, tudo isso? Vivi tudo isso, cara. Vivi o luto da esposa dele. E não só a esposa dele, era um luto para mim também, porque ela era quase como uma mãe para mim naquela situação. Foi uma situação muito difícil. Eu vivi a nova fase dele casado de novo. Eu vivi as crises de ciúme que ela tinha em relação ainda ao fato de ele viver o luto da esposa, não ter superado. Cara, então assim, as situações trouxeram para mim muito amadurecimento. Eu fui exposto a situações que exigiam de mim muito discernimento para viver tudo aquilo, sabe? E, cara, depois eu tive... Acho que alguns patrocinadores que apareceram na minha vida foram verdadeiros mentores para mim. Um dos grandes mentores na minha carreira foi o Cris Aceto. Eu, quando me tornei profissional, eu falei assim, olha, agora eu não posso mais me preparar sozinho, né? Eu queria seguir uma carreira como um profissional, eu queria entender um pouco mais, eu precisava ter alguém. E aí, enfim, eu acabei conhecendo o Cris Aceto, e era o treinador do Jay Cutler, né, durante muitos anos. Ele estava praticamente quase se aposentando, e foi aonde ele começou a me preparar e voltou a competir, voltou a treinar os atletas. Então ele foi um cara que me ensinou muito, cara, muito. Ele tá nativo até hoje, né? Tá nativo até hoje. Muitos brasileiros se preparam com ele também. O Ramon hoje é preparado por ele. Então assim, eu acabei... É verdade, eu acho que eu vi parte de finalização, ele... O Ramon tá com ele, o Rafa Brandão tava com ele até ano passado. Então, assim, muitos atletas conheceram o trabalho dele através de mim aqui no Brasil. E eu trouxe de volta para ele aquela vida, aquela chama, sabe, que estava se apagando, porque ele estava num momento já muito desacreditado, ele estava sem atleta. E foi aonde a gente começou a brigar pelo título da categoria 212. Eu trazia aquele condicionamento incrível, era algo que ele gostava disso, era a marca registrada do Cris. E ele me ensinou muito, cara, a respeito de carreira, porque ele vivenciou a vida do Jay Cutler dos 17 anos do Jay Cutler até os 33. Então ele viveu a maior parte da vida do Jay Cutler junto com ele. Então ele me mostrava o quanto era importante empreender, o quanto era importante tomar cada decisão, como era importante planejar, o quanto era importante ter paciência, mas não ter tempo a perder. Então assim, ele me ensinou muita coisa, cara. Não foi só sobre o esporte. Não foi só sobre o esporte. Foi sobre a vida. Sobre a vida, cara. E hoje a gente tem um relacionamento muito legal. Ele me vê já como pai, então ele me acompanha, ele tá comigo desde quando eu tinha 29 anos de idade, hoje eu tô com 42, então ele viveu praticamente 100% da minha carreira como atleta profissional.